É, quinta agora, nós tivemos uma reunião com líderes e eu esqueci de fazer o que eu ia fazer. Eu ia passar um entendimento do que é essa reunião em célula que nós estamos fazendo em família. É algo poderoso isso aí. Quem está entendendo, está compreendendo um movimento de Deus dentro do seu lar. Se na casa que eu morar não tiver o gosto de eu ter a palavra ser compartilhada, a minha casa está ameaçada com um problema muito sério. Então eu estou levando, nós entendemos isso. Por quê? Isso aí. Eu não sei se vocês lembram, quando houve uma paralisação da pandemia. Teve crente que quase endoidou a cabeça, porque não tinha como congregar. E eu tenho falado isso aqui, escute o que eu estou falando. É difícil eu errar algumas coisas. Se houver uma paralisação de alguma situação, nós temos que estar preparados. O meu lar, ele tem que ser a igreja mais avivada do meu lar. Dentro do meu lar eu tenho que sentar, né, assistir. E quando fala célula, irmãos, compartilhar, você pode ter várias formas de compartilhar a palavra. Assistindo um filme cristão, compartilhando a palavra, interagindo. É bom quando a luz vai embora nessa hora. A gente tem que olhar para a cara mesmo da pessoa mesmo, tem como. Foi embora a luz, esquece o celular, aí tem que olhar para a cara dele. Aí é bom na hora que você vai embora nessa hora. Que nessa hora vai ter que conversar, não é possível. Porque o celular, desculpa que eu vou falar aqui, irmãos, é uma desgraça, tem hora. Tira a atenção, aí fica ali. É na hora que nós temos que compartilhar. A gente foi para o sítio ali, te brincou de a dedonha, A, B, C, D, vai, ai, nome da cidade, não sei o que, a gente ficou brincando. Parecia um bando de criança brincando. O que é? Não sei tentar chave. Então, e hoje em dia a comunicação, a internet tem tirado a comunhão, o contato das pessoas. E nós temos que nos apropriar. Então, na sua casa não é possível que na tua casa tu converse com teus filhos pelo celular. Não é possível. Se tiver, vem aqui, eu vou lá na tua cabeça aqui e repreender isso aí. Porque lá em Porto Velho é assim, Em Porto Velho, a filha manda mensagem: mãe, a comida está pronta? Não está. E põe no 2 ainda. Não. Põe no áudio número 2 ainda, porque está muito rápido ainda. Olha o nível. Estou falando sério isso aqui, irmãos. É sério que estou falando. Isso lá em Porto Velho. A filha conversa com a mãe dentro de casa pelo celular. É um absurdo isso aí. Fala comigo, é um absurdo. Um absurdo. Estou se entregando aqui, João. Calma, irmão. Não, casais, não briguem, por favor. Já, Jones. Então, eu quero dar um aviso, irmão. Aproveite esse momento para compartilhar a palavra de Deus. É sério isso. Ore. Tem algo assim que Deus quer derramar nessa igreja, nesse patamar. Já pensou você vindo da tua casa, feliz da vida com o teu marido? O culto vai ser extraordinário. Oh, glória! Aleluia! Pastor, eu vim com raiva. Vem assim mesmo. Que aqui Deus pega ele liberta, faz alguma coisa. É assim que Deus faz. Isso vice-versa. E quarta-feira, o culto, o tema é libertos para avançar. Quarta de uma palavra poderosa. Nessa quarta agora vai ter um homem de peso, ministrando uma palavra poderosa aqui. Homem extraordinário. Vai ministrar a palavra aqui que você vai ficar chapado em Deus. Deus vai te pegar e te libertar em muitas áreas aqui, em nome de Jesus. Nessa quarta agora vai ser tremendo, tá? E domingo, o nosso grande culto de celebração. No sábado tem uma programação, mas domingo vamos ter o grande culto de celebração em nome de Jesus. Todos entenderam? Diz amém aí. Hoje ele está crente. Camisa manga comprida. Irmãos, hoje Deus vai usar o Jones. Eu creio que Deus vai ter uma palavra no seu coração. Nós vamos estar sendo ministrados agora em nome de Jesus. Tá? Eu quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Já deu o aviso. Nós vamos encerrar com certeza algo. Deus vai liberar nesta noite através da palavra aqui em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento. Deus, o teu filho vai ministrar a tua palavra.
Deus, usa ele poderosamente, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar usando ele de forma extraordinária, em nome de Jesus. Toda a igreja diz: pode se assentar, por favor, irmãos. Esqueci de apresentar os nossos visitantes, tá? Os visitantes que estão nos visitando. Deus abençoe. Tem alguns visitantes ali, parentes do Silvano, prima, né? As primas ali. Deus abençoe poderosamente, tá? Aqui está a irmã Isabel, é da casa já, a irmã Isabel, o irmão Cid, a irmã Isabel. Deus abençoe poderosamente, tá? Que Deus continue abençoando. Ali está a Patrícia, tá? Ali está a outra, aquela jovem ali. Deus abençoe poderosamente. O André e a irmã é de casa já, mano. O André, a esposa já foi apresentada, já é da casa, já, em nome de Jesus. Já está firmado com a gente aqui, em nome de Jesus. Ô, glória! Aqui o povo aqui é meio doido, irmão, é assim mesmo, entendeu? Deus continue abençoando poderosamente. Graça e paz a todos. Amém? Todos estão felizes? Quem ganhou ovo de Páscoa hoje? Nenhum? Mas o senhor não ganhou porque o senhor sabe qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Rapaz, cada dia que passa tem rosto mais bonito aí nessa igreja, hein? Amém? Todos achou? 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Irmãos, o tema dessa mensagem, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, aquela verdadeira Páscoa. Não é a Páscoa do coelhinho, não é Páscoa do ovo de chocolate, nada disso. Mas a gente vai dar uma pincelada sobre isso, amém? Diz bem assim: também vos notificou, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como tenho anunciado, se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Amém, irmãos? Fazer igual ao irmão Silvano, vocês estão meio borocochô? Amém? Irmãos, aproveitando, como eu já disse, o dia de hoje, vamos ver realmente o que se trata essa Páscoa. Se é apenas um dia vermelho no calendário, se é um dia para nós dividirmos o nosso chocolate com os amigos, com os irmãos, com a nossa família, ou se a Páscoa tem outro significado, ao qual a gente vamos ver, e vamos ver também o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz realmente sobre a Páscoa. Amém? Irmãos, nós estamos passando hoje é a Páscoa, mas 30 dias atrás, 40 dias atrás, se começou os mercados a fazer todo aquele planejamento, colocar aquele monte de ovo, aqueles coelhinhos grandão. Então teve um preparo, teve uma preparação para que hoje nós vai até o mercado, nós compramos o nosso ovo de chocolate, muitos foi na Cacau Show, comprou o seu chocolate, na Belo Trufas também, lá tem chocolate, irmãos.
E a diferença do chocolate de lá com esses outros, que o de lá não engorda, porque o pastor, quando ele está fazendo, ele está orando. Amém? Então, irmãos, teve todo esse planejamento para acontecer esse dia da Páscoa. Teve toda uma preparação. Então, muitos no grupo do Realidade, a gente estava vendo, tinha pessoas vendendo ovo de Páscoa, de comer de colher, um monte de coisa. Teve. Mas será que esse era o verdadeiro sentido? Será que quem não ganhou, a esposa que não ganhou o ovo da Páscoa hoje, será que o seu esposo esqueceu de você? Será que esse é o sentido? Será que o esposo que não ganhou o ovo da Páscoa hoje, será que ele está magoado com a esposa, porque ela não entendeu o verdadeiro sentido da Páscoa? Será que as Escrituras realmente estão dizendo que hoje é comemorado a Páscoa e a Páscoa se refere ao ovo de chocolate? Será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Então vamos ter 3 pontos, irmãos. O primeiro ponto, para algumas pessoas a Páscoa não tem significado algum. No segundo ponto, para algumas pessoas a Páscoa tem um significado, mas um significado errado. E o terceiro ponto, para nós, a Páscoa tem o significado certo. Amém? Então vamos ver o primeiro ponto. Está lá em 2 Coríntios 4:4, diz bem assim: nos quais os deuses desse século cegou os entendimentos nos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, e que a imagem de Deus, e que a sua imagem de Deus, amém? Irmãos, para muitas pessoas, então, a Páscoa não tem significado algum, certo? É um dia normal, é somente vermelhinho na folhinha, é um dia simplesmente de eu aproveitar que foi sexta, sábado, domingo e segunda-feira feriado, eu ir visitar o meu ente querido, eu ir para a praia, simplesmente isso. Não é errado você pegar esse momento, realmente você fazer isso, não é errado. A gente trabalha tanto no decorrer da semana, e quando a gente tem uma oportunidade, a gente monta no rabeta e lá para o Monte Cristo. Gostoso, não é? É gostoso, irmão. Falar no Monte Cristo, eu sonhei com o Monte Cristo essa noite, irmãos. Eu tive um sonho. O Silvano me dava um pedaço de terra lá no Monte Cristo, meu Silvano. Aí, irmãos, não quer dizer que está errado, não quer dizer que é errado. Não, jamais. Você fazer isso, não. Mas está errado sim se você fizer com um entendimento errado. Se eu simplesmente acordar de manhã, falar para minha esposa, ó, arruma a molecada que nós está indo lá para o Monte Cristo. Amém? Montei no rabeta, desci, passei o dia, vim embora, acabou as férias, eu voltei, e vida que segue. Se eu ter o meu cotidiano nesses 4 dias desse jeito, é errado. Agora, quando eu penso em fazer isso realmente, acordar de manhã, eu ter a convicção do que aconteceu realmente na Páscoa, aquele terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Se eu tenho esse entendimento no meu coração, aí sim eu estou fazendo uma coisa certa. Amém? E se não tiver nenhuma programação na igreja também, aí fica mais certo ainda. Mas, irmãos, o que o Deus desse século ele tenta camuflar os nossos olhos? Você liga, faz tempo que eu nem ligo a minha TV lá em casa mesmo, para assistir Globo, SBT e determinadas outras emissoras, mas esse período é um período que é o tempo inteiro falando da Páscoa, mas a Páscoa de forma errada. A Páscoa do coelhinho, do chocolate, da Cacau Show. Esse é o momento que a Cacau Show mais investe em suas propagandas. Mas dificilmente você vai ver o verdadeiro significado da Páscoa passando. Você hoje liga o seu WhatsApp, você entra no TikTok, você entra no Instagram,
Então o que está passando é totalmente errado daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós conhecemos, aquilo que o Evangelho tenta colocar nas nossas vidas, para que nós possamos viver. Nós temos um discernimento qual que é o verdadeiro sentido, tanto da Páscoa quanto do Natal, tanto outros dias que ao decorrer do tempo eles tentaram camuflar, eles tentaram maquiar, fizeram uma maquiagem no Natal, fizeram uma maquiagem na Páscoa. Será que esse é o verdadeiro significado? Claro, as coisas vão se atualizando. Não, isso era lá antigamente. Não, irmãos, as coisas se atualizam, sim, atualizam, mas nós temos que ter o nosso fundamento na Bíblia. Tudo que está acontecendo hoje de tecnologia, eu não consigo acompanhar a tecnologia mais. E olha que, tipo, a gente tem um entendimento que a gente mexe com a mídia da igreja, mas nós não conseguimos mais acompanhar a tecnologia. Já pensou se tudo que aparece no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente começa a absorver tudo? Vamos absorvendo. Será que isso vai nos fortalecer em quê? Porque se eu tirar um tempo para mim assistir uma pregação hoje no YouTube, dependendo do pregador que eu vou assistir a pregação dele, irmãos, não vai me edificar em nada. Ser bem sincero, só vai me afastar cada vez mais de Deus. Porque muitos pregadores hoje, coaches, nome bonito, né? Coach. Eles ensinam que nós não temos o dever de ir na igreja, uma igreja, um templo. Não precisamos. É só nós ligar o nosso celular, o nosso computador e assistir em casa. Essa comunhão está sendo esquecida. E nós temos que ter essa comunhão de um com o outro. Essa comunhão da gente poder abraçar, da gente poder se divertir, brincar. É tão gostoso a gente... manda mensagem no WhatsApp, a gente responde, na igreja a gente brinca um com o outro, isso é gostoso. Mas já pensou, se eu tiro o meu tempo somente em casa? Não, hoje eu vou para o culto, aí eu boto a minha roupa, sento na frente da minha TV e vou assistir. Claro, isso tem um favorecimento, favorece. Se eu não posso ir, amém, né? Se eu não posso ir à igreja, não eu criar pretexto para não ir. Não, hoje eu não posso porque a filha da minha cachorra ganhou neném, eu não posso ir. Viu? A filha da minha cachorra, nem minha cachorra é. Não, eu não posso ir porque eu vi uma nuvem lá embaixo formando, eu não vou porque vai chover. Isso é criar pretexto. E quando a gente cria pretexto para não poder ir para a igreja, irmãos, tome cuidado, tá? Porque nesse criar pretexto, muitas das vezes a gente acaba deixando Deus de lado. O difícil é nós ficar um domingo sem ir para a igreja. É difícil nós ficar um domingo sem ir para a igreja. Mas depois que a gente fica no próximo domingo aparece tanta coisa. Pessoas que nunca falou com você vai te mandar um WhatsApp, vai falar, hein, você não quer vir jantar aqui em casa, não? Às vezes o camarada nem janta, ele, rapaz, eu vou lá, ó. A pessoa começa a se sentir, rapaz, eu sou importante mesmo, ó. Eu vou lá. Isso são pretextos que acontecem para que nós saímos da presença de Deus. E quando nós saímos do foco, que o nosso foco é quem? É Cristo. Quando nós saímos do foco, outras coisas vai começar a nos encher. A gente vai se esvaziar de Deus e coisas vai enchendo. Porque o ser humano, irmãos, ele tem que ser cheio de alguma coisa. De alguma coisa ele tem que ser cheio. Se ele não for cheio de Deus, ele é cheio de outra coisa. E não tem nada a ver com Deus isso daí. Então quando a gente se esvazia do mundo, a gente se esvazia do pecado, a gente começa a ser cheio de Deus, a gente começa a ter, sabe, o sorriso da gente muda, o nosso dia começa a mudar, as coisas começam a acontecer diferente. Mas por que acontece isso? Porque eu tive um arrependimento e eu tive um entendimento o que Deus pode fazer na minha vida. Eu começo a entender o porquê Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo não ressuscitou, irmãos, no terceiro dia,
somente para cumprir algo, não. Tem algo maior que muitas das vezes a gente não entendemos. Irmãos, de vez em quando eu dou uma pirada no cabeção, graças a Deus, que já tem um bom tempo que eu não piro, mas eu ficava assim, começava a pensar e falar assim, rapaz, qual o significado da vida mesmo? Sabe, para que eu nasci? A gente se faz essas perguntas, eu acho que eu não sou o único maluco aqui. Alguém já se perguntou? O porquê? O porquê, gente? Para quê? Logo eu, que a ciência explica não sei quantos milhares de espermatozoides, eu, né? Mas por isso ter acontecido, irmãos, foi algo que Deus determinou e Deus colocou. Deus colocou o Jones Bezerra, Deus colocou o irmão Lício, Deus colocou, deixa eu ver mais quem, o irmão Júnior. Deus colocou, foi determinado por Deus, não é nada do acaso. E quando eu entendo isso, e quando eu passo a entender, eu começo a ver as coisas com outros olhos, sabe? Um sorriso do irmão diferente. Eu vou expor um camarada aqui, que foi uma pessoa que me chamou muita atenção quando a gente fomos lá para o encontro com Deus. Claro, a gente brincava, a gente se divertia, mas nessa ida nossa para o encontro com Deus, Deus pegou ele no cantinho lá e Deus transformou a vida dele. Eu vou falar o apelido dele porque a minha língua dobra se eu falar o nome dele. É o irmão Careca. O irmão Careca, depois que ele foi para o encontro com Deus, o cara voltou renovado, sabe? O cara teve um descarregamento de energias, deixou lá. Coisas mal, deixou lá. O cara começou a sorrir diferente. O irmão Careca, eu chegava no mercado e, paz, irmão, ele fazia assim, ó. Aí no outro dia, quando a gente chegamos no encontro com Deus, eu cheguei no mercado, o irmão Careca estava lá na porta do fundo. Ele gritou, Pai do Senhor, irmão. Eu fiquei com vergonha, Senhor. Sabe, Deus começa a fazer coisas diferentes em nossas vidas. Não é o simples fato de eu ser bom, de eu ser melhor, não. Começa a viver uma vida perante a Deus que você vai sentir. Você vai saber um aroma diferente. Você vai sentir aquele gosto, sabe? É algo diferente na minha vida. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Amém. Irmãos, vamos para o segundo ponto. Para alguns, a Páscoa tem um significado errado. Alguém aqui da igreja tem o significado da Páscoa errado? Amém. Está lá em Marcos 7, 8 e 9, diz bem assim, porque deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens, bem inválidas, o mandamento de Deus para guardar-te nossa tradição. Amém? Amém, irmãos? Então, irmãos, isso aqui está falando que é uma tradição de quem? Tradição dos homens. E a Páscoa, do jeito que nós vemos hoje, é uma tradição de Deus. Está sendo uma tradição de Deus? Ovo de chocolate. Já pensou lá no céu, uma fila de anjos, Deus distribuindo chocolate, chocolate, chocolate. Não é nada disso. Não é nada disso. E eu vou trazer aqui, irmãos, porque não tem nada a ver. Você já pensou um coelho botar um ovo e de chocolate ainda? Não tem nada a ver. Vocês veem como a coisa é mais louca do que nós pensamos. Uma galinha botar um ovo até vai, mas um coelho, um ovo de chocolate ainda, só para a história da carochinha, né? Então vamos entender da onde começou essa tradição, porque antes era ovo de galinha mesmo. Eles davam ovo de galinha, eles trocavam com as famílias, com os vizinhos, os amigos. Eles tinham esse ritual de fazer essa troca de ovos. E, irmãos, com o passar do tempo, lá meados do século XIII, mais ou menos, um rei da Inglaterra, o que ele fez? Um rei da Inglaterra, ele pegou um ovo de galinha mesmo, não era de coelho não, um ovo de galinha, e enrolou em folha de ouro.
E o que ele fez? Ele deu para os seus cortesãos, ele deu para as pessoas. Então ele pegou aquele ovo enrolado com folha de ouro e deu. Tipo uma galera que nem está aqui hoje. Eles estavam lá, digamos, no salão, e ele tinha planejado isso na cabeça dele, e ele falou assim: gente, ó, eu vou dividir algo importante com vocês. E deu esse ovo de galinha. E como já era uma tradição antiga, então começaram a ter essa tradição do ovo da galinha. Então começaram a trocar. E aí, irmãos, é onde é que a coisa começa a ficar estranha. Entendeu? Começaram a apagar, porque daí virou outra tradição. Ontem eu estava vendo no Instagram, ali em Lábrea, tem a tradição, aquela tradição do Judas, não tem? E os bairros, quase no final da noite, saem os bairros para o centro, eles se reúnem, um para destruir o Judas do outro. É uma tradição deles, uma tradição passada também, que meu pai sempre dizia, questão de Judas e tal. Quando era esse período, na época quando eu era pequeno, menor assim, o meu pai pegava um mamão ou uma abóbora, fazia nós rapar, aquilo era a maior diversão, nós rapava por dentro, fazia os olhos, a boca, e colocava com a vela dentro, para nós aqui lá, e assustar o pessoal que passava. Era uma tradição. E quando a tradição começa a entrar na nossa vida, a gente começa a se esquecer de outras coisas que se tornam importantes, que seriam importantes, a gente começa a dar importância para coisas que não tem sentido e que vai começar a fazer sentido. Então isso foi o que aconteceu. Agora vocês querem saber quando que foi a troca, né, do ovo da galinha pelo chocolate? Foi lá entre o século XVI e o século XVII, que daí que foi a primeira vez na Europa também que teve essa troca do ovo que teve esse ovo de chocolate. Daí batizaram o coelho como o patriarca do ovo de chocolate. Esse é o nosso entendimento. Isso traz algum embasamento bíblico para mim e para vocês? Traz? Não traz. É gostoso comer chocolate? É gostoso. Eu não sou muito fã, mas dizem que é gostoso. Eu não curto muito não, mas quando você come o chocolate, tem sabor. Tem sabor. E quando a gente começa a provar de Deus, tem sabor provar de Deus? Tem um louvor que a minha vitória tem sabor de mel. Eu não curto só rock não, irmão. De vez em quando eu escuto os louvores também. Então, irmãos, a gente tem coisas diferentes. Coisas que quando a gente se dedica, a gente se coloca perante a Deus, Deus vai enchendo a nossa vida com sabores. São sabores, são um cheiro diferente. Quem aqui já teve aquele sentido assim de, eu já senti esse cheiro em algum lugar, e não tem ninguém perto de você, tem um cheiro. As coisas têm sabores, existem cheiros diferentes, e dependendo do ambiente ao qual você convive, coisas novas vão acontecer. E quando também eu regresso dessas coisas novas, eu começo a viver coisas passadas, que elas vão começar a fazer uma diferença na minha vida, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Dependendo do ambiente no qual eu esteja, será que, dependendo do ambiente, eu vou estar levando a palavra de Deus, eu vou estar me exercendo como um bom cristão? São ambientes. Muitas das vezes a gente vivemos hoje sobre um nada a ver. Não, tem nada a ver não. Tem nada a ver. Eu fico pensando quando Deus vir e a gente tentar entrar e Ele fala, não, você não tem nada a ver não. Já pensou? Porque nós vivemos disso. Não tem nada a ver, cara. Nada a ver eu fumar um beck, nada a ver. Entendeu? Nada a ver de eu tomar uma cerveja, nada a ver de eu tomar uma pinga, nada a ver de eu trair a minha esposa, nada a ver. Mas quando isso começa a acontecer, é porque eu comecei a viver ambientes diferentes ao qual eu estou acostumado. Irmãos, eu estou trazendo essa ministração para crente, para pessoas crentes. Não é pessoas lá do mundo que já estão vivendo a desordem, não. É para nós. Quando nós decidimos
rever o que tem lá fora, a gente começa a se contaminar, querendo ou não. Já pensou um ex-viciado em droga que está no seu processo de libertação, ele continua andando com as mesmas pessoas? O que vai se resumir? A libertação que ele está indo atrás não tem sentido algum. Para quem bebe, quando eu me converti, irmãos, graças a Deus eu nunca fui de usar droga, essas coisas, mas cachaça faltava pouco injetar na veia, porque era cachaça. E quando eu me converti e eu decidi viver para Cristo, eu não me distanciei das pessoas, não. As pessoas se distanciaram de mim, passavam, me cumprimentavam, e aí, Johnny, beleza? Beleza. Mas as pessoas viram que eu precisava de uma mudança. Às vezes eu não ia ter essa força de, ô irmão, não quero que tome um goró aqui em casa não, velho, que eu tô indo para a igreja. Vou falar igual eu falava na época, tá? Tô indo para a igreja, tá ligado? Aí meu pastor lá, pô, é mó paia, ele não vai curtir essa onda. Mas não, pessoas começaram a entender que não precisavam ir até a minha casa. Tinha outras casas que eles podiam curtir a bebida deles, curtir a droga deles. Irmãos, o processo mais difícil para mim quando eu me converti foi a questão da tatuagem, que na época eu fazia tatuagem. Então foi o processo mais doloroso para mim. Sabe, você fazer um rabisco de nada ali, você cobrar R$600. Eu tinha um trabalho dentro da minha casa. Eu tinha pessoas que iam até a minha casa. Então, o processo mais doloroso em mim foi a questão financeira. Que eu trabalhava na serraria, chegava em casa, pegava uns trampos e fazia. Desenrolava ali. Teve meses, na verdade, de eu tirar um bom dinheiro. Pra vocês terem ideia, eu peguei o meu acerto da empresa e eu comprei um maquinário para mim trabalhar. É o meu sonho. Acho que eu trabalhei 3 meses. Aí Deus enviou o pastor Mads e falou, vou te mostrar o que é seu sonho verdadeiramente. E meu sonho começou a viver para Cristo. Foi fácil? Não. Pensei em desistir? Penso. Mas Deus vai nos enchendo. Por quê? Porque o ambiente ao qual eu estou vivendo, Ele me proporciona isso. Ele está me proporcionando. Agora, se eu decidir viver em outro ambiente, eu saio aqui agora, primeiro boteco, eu chegar a sentar e falar, não, estou na paz, estou tranquilo. Isso vai começar a manchar a minha reputação, vai começar a manchar a igreja a qual eu congrego, vai começar a manchar a vida dos meus irmãos. Coisas a gente acha que não tem nada a ver, tudo a ver, irmãos. Não é somente, só não vai ferir o Jones, não. Pastor, irmãos da igreja, minha família. Então, quando a gente tomar uma decisão de algo, é bom que nós pensamos, olhamos, será que isso realmente vale a pena? Será que realmente é o que vale, é isso? No meu serviço anterior, que eu estava lá para Rondônia, ganhava dinheiro, irmãos, demais da conta. Mas são coisas que, no decorrer do tempo, não estou falando que eu estava mexendo com nada ilícito lá não, tá, irmãos? É que são coisas que não é para ser vivido mais. Eu estou vivendo em outro tempo, eu estou conquistando outras coisas, estou vivendo outros ares agora. Então a minha dedicação hoje tem que ser para quem? Para Cristo. Eu tenho que focar em quem? Em Cristo, para que eu não possa sair da presença dEle. Amém, irmãos? Amém? Agora, irmãos, eu gostaria que todos falassem bem assim. Esse significado é o que eu acredito. Agora, irmãos, o dia que o pastor Matos falou para mim, Jones, você vai pregar no domingo de Páscoa. Eu falei, rapaz, o pastor está com medo de falar para os irmãos, magoar que a Páscoa não tem nada a ver com ovo e chocolate. E essa responsabilidade é minha. Amém? Irmãos, lá em João 1:29 diz bem assim:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tirou um pecador também do mundo. Quem é esse pecador? Esse pecador é eu, é você, é nós. Deus nos tirou do mundo para viver algo diferente perante Ele. Não quer dizer que Deus nos afastou do mundo, não, Deus nos tirou. A palavra é bem certa mesmo. Não, Ele te afastou, não, Ele tirou. Para quê? Qual que é o verdadeiro significado? O porquê Ele me tirou do mundo? Eu estava tão bem. Era só vitória lá fora. Era só vitória, era tudo quando era nome, tinha vitória e mais um monte de nome. Não, Deus quer que nós vivamos algo diferente. E é o que nós estamos vivendo, irmãos. Muitos nós somos considerados loucos. Crer em algo que nós não vemos, algo que não sentimos. Mas se for para ser louco dessa maneira e ter a vida eterna, que somos taxados como louco mesmo. Já pensou? Pessoas que dizem que nós somos loucos. No dia que nós pegar a carruagem, já pensou ele, rapaz, só foi os loucos e os sábios ficaram aqui? Não, os loucos realmente ficaram. E os sábios foi viver algo diferente, foi continuar, ter uma continuação. Essa semana eu estava no meu Instagram, olhando lá, eu vi, irmãos, algo, eu até mandei para Ellen. Claro que não tem nada a ver, mas eu falei para ela, já pensou, Ellen, se for desse jeito lá em cima, sabe, umas nuvens, uma estrada bem, não é igual da realidade não, mas sabe, uma estrada bem feitinha, sabe, assim, só em você ver algo gostoso de viver. Eu falei, rapaz, se eu tinha alguma dúvida, eu acho que agora acabou, eu vou querer viver nesse lugar. E eu nem sei se é desse jeito, mas a palavra de Deus, ela nos prepara como nós vamos viver, como vai ser lá. Só basta eu fazer o quê? Eu crer. Porque, irmãos, quando nós compramos algo que nós não sabemos como é que funciona, o que nós vai fazer? A gente vai olhar o quê? Vai olhar no manual, né? E nós, como seres humanos, nós não veio com manual. Alguém aqui veio com manual de fábrica aí? Não. Por que nós não viemos? Porque quando nós nascemos, já tinha um manual. E esse manual, ele nos ensina a ter uma vida digna, uma vida correta, uma vida certa. Hoje, irmãos, se nós estamos vivendo algo diferente, é porque há milhares e milhares de anos aconteceu algo. Alguém teve a capacidade de morrer por mim e morrer por você. E no terceiro dia essa pessoa simplesmente não só morreu. Não, porque se fosse só morrer, todo mundo morre, né? Eu podia morrer e falar assim, antes da minha morte, olha, eu estou morrendo pelo irmão Lício. Não, além do camarada morrer, ele ressuscitou. Para falar, não, está confirmado. Se estava dito que eu ia morrer, mas eu ressuscitei para que fosse tirado, igual a série, a prova dos 9. Então ali foi concretizado realmente. Não, esse é o cara. Porque só morrer, todo mundo morre, irmãos. Todo dia, toda hora, todo momento, todo instante. Morre um, morre dois, morre três. Mas não, o cara além de morrer, ele ressuscitou. E ressuscitou, irmãos, não foi para qualquer ressurreição, não. Foi que possa entender que aquilo que era dito, pessoas que às vezes desacreditavam, porque ele foi desacreditado, pessoas começaram a falar, poxa vida, será que a gente não poderia ter feito algo diferente? E muitas das vezes a gente se pergunta, a gente comete atos que não era para nós cometer, a gente faz coisas que não era para nós fazer, e muitas das vezes aquela crucificação, a gente crucifica ele no nosso decorrer do dia, no nosso dia a dia, no nosso levantar. Muitas das vezes a gente vai, crucifica Jesus.
Quem já assistiu A Paixão de Cristo aí? Todo mundo já assistiu. É triste, né, irmãos? Aquilo não chega nem no pé do que Jesus passou. Não chega nem perto do que ele passou. Não foi qualquer humilhação. Não foi qualquer humilhação. Foi a humilhação aquela. Para quê? Para 1994, dia 14 de agosto, nasceu o Jones. Simples fato, nasceu, viveu e morreu. Será que essa é a nossa história? Será que nós não temos, nessa caminhada, nós não temos que deixar um legado? Rapaz, eu vou falar de mim, irmãos, que é chato, né, falar dos outros. Mas, poxa vida, o Jones nasceu em 94, viveu até os 110 anos. Amém? Viveu até os 110 anos, morreu, não fez nada. A única coisa que ele fez foi 5 meninos, só, mais nada. Já pensou? Que história que o cara tem, que legado que ele deixou? Agora não, Jones nasceu, morreu aos 110 anos, mas foi um cara que pregou a palavra de Deus, viveu perante a Deus. Antes dele se converter, ele teve uns deslizes aqui e ali, mas nada grave. Já pensou? A gente começa a ter uma história. Ah, Johnny, mas como que eu vivo uma história perante a Deus? Será que eu tenho que subir no púlpito, pregar? Não, irmãos, é a coisa mais fácil de fazer. Você só vai ter que tirar um momento, ler a Bíblia, entender, se for preciso pesquisar. Isso é fácil. O difícil é na segunda-feira. O difícil é o decorrer da semana. Isso que é difícil. Eu estava vendo um vídeo no meu Instagram de novo. Estava vendo um vídeo, um camarada, um senhor falando: eu agora estou fazendo uma coisa difícil. Aí o cara perguntou para ele: o que você está fazendo? Eu inventei de ser crente. Ô, coisa difícil. Então é difícil de ser crente. É difícil por quê? Porque a gente tem que negar tanta coisa no decorrer do nosso dia. Muitas das vezes no nosso serviço a gente é desaforado. Pessoas falam coisas que nos magoam. Mas nós devemos o quê? Não, irmão, não pode não. A gente tem que ter uma vida diferente. Irmãos, a melhor forma de você mostrar para a pessoa que a pessoa está errado é você fazendo o seu papel de crente. Não precisa, muitas vezes, não precisa falar nada. Porque quando uma pessoa começa a te agredir verbalmente, você começa a agredir ela verbalmente, aquilo ali vai partir para um soco rapidão. Agora, se a pessoa começa a te agredir verbalmente, você fala: cara, você está certo. Você não está se humilhando, você não está sendo trouxa, não, você está sendo sábio. A pessoa está toda alterada, ela fala: opa, peraí, o cara falou que eu estou certo, mas eu estou errado. O cara sabe que ele está errado, mas vai você falar: não, seu boca de sacola, você está errado. E não, aí o cara, poxa, o cara falou que eu estou errado, não. Mas quando você fala que a pessoa: não, você está certo, você está indo contra ela de uma forma direta, você está sendo sábio. A pessoa vê: poxa vida, eu estou errado mesmo, cara. E o cara sabe que eu estou errado. E a pessoa começa, irmãos, começa a parar. Isso aconteceu, acho que eu já contei algumas vezes aqui, mas vou contar de novo. Aconteceu comigo lá em Rolim de Moura. Eu saí daqui, fui trabalhar num frigorífico lá. E nesse frigorífico tinha os novatos, quando entra numa empresa, sofre, irmãos. E eu fui trabalhar do lado de um rapaz lá, e esse rapaz era, sabe, aqueles caras tirados, zoado mesmo. E ele começou a zoar comigo. Eu no frigorífico, trabalhando, pegando a carne, botando no... É tipo aqueles carrinhos de hospital grandão, não tem? Era um carrinho, eu pegava as peças, guardava ali, e ele do meu lado, ele era faqueiro, e mexendo lá na carne, de volta e meia ele empurrava aquilo, irmão. Um frio no frigorífico, um frio. O Shaolin sabe, é frio. E aquilo batia assim, ó, sabe, meu amigo, aquilo doía. E eu pegava, botava lá, e ó, nenhum funcionário aguentava aquele setor, porque esse bendito rapaz não deixava. E eu fiquei na minha, falei: vamos ver quem tem mais força, né? Se é eu ou é ele. Um cepo do marmanjo. Só era meio lá, meio cá. A diferença dele era essa, mais de boa. E eu me comportei normal. Aí na hora da pausa ele chegou em mim, ele veio com tudo para cima de mim. Eu falei: rapaz,
esse cara vai me bater. Ele chegou e falou para mim assim, é Amazonas, me chamavam de Amazonas lá. Você é crente, é? Eu não falei para ele que eu era crente. Lá na minha entrevista, quando eu fui fazer a entrevista, eu não falei para ninguém que eu era crente. Eu falei, sou. Aí ele falou, não, beleza. Passei o dia, ele não mexeu comigo mais. Eu fiquei incomodado, falei, ué, mas como é que o cara sabe que eu sou crente? Aí eu perguntei, depois eu cheguei até ele, no mesmo dia, na hora que terminou, eu falei, ei mano, como é que você sabe que eu sou crente? Ele falou, é que vocês é diferente. Então, não precisa você encher sua boca para falar, não, eu sou evangélico, eu sou crente. Não, o seu dia a dia, o seu cotidiano vai te mostrar. Coisas que você faz, vai te mostrar. E cuidado, as coisas que você está fazendo, que muitas das vezes vai te manchar e você não vai gostar dessa mancha. São manchas emocionais, são manchas que vai no nosso coração. São palavras atiradas. Poxa, mas você não disse que é crente? Eu, se for para mim ser crente igual você, eu não quero. Dói, não dói? Mas foi eu que escolhi, foi eu que tive a iniciativa para que possam falar de mim. Então, o comportamento vai dizer e vai nos trazer e vai mostrar para mim e para as pessoas quem eu realmente sou. E depois disso, irmãos, não viremos amigos porque não tinha nem tempo de fazer amizade lá, porque lá era só trabalhar, enquanto descansava, trabalhava ainda. Então, não tivemos tempo de fazer amizade, mas foi um cara que nunca mais mexeu comigo. Eu trabalhei 3 meses nesse setor, no mesmo lugar, os 3 meses eu ali. Não troquei com ninguém. Por quê? Porque eu me posicionei. Agora, se ele empurrasse, eu empurrava nele, ele empurrava em mim, já pensou? Eu não ia aguentar uma abraçada nele. Então, eu preferi ser astuto e falar, não, eu vou me comportar como um crente, que eu acho que eu saio na frente com ele. Amém, irmãos? Irmãos, então nós somos o quê? Nós acreditamos em qual Páscoa? A da ressurreição? Da ressurreição. Você que vê isso como uma diferença, algo diferente, então que nós possamos passar para nossas crianças, nós possamos passar. Quando alguém falar, rapaz, e você ganhou um ovo de chocolate na Páscoa? Ele falou, não, eu ganhei uma vida eterna através da Páscoa, porque é isso que faz sentido para mim e para você. A gente comer chocolate vai estragar nossos dentes, pode dar um piriri, sabe? E quando nós vivemos perante a Cristo, tendo uma vida diferente com Deus, nada disso acontece. Amém? Pode acontecer, mas não foi porque eu sirvo a Deus, não. Foi porque eu decidi comer o chocolate, muitas das vezes. Porque todo mundo absorve, né? Hoje lá em casa, acho que foi uns 5 ovos da Páscoa. E o moleque comeu de um, comeu de outro, comeu de um, comeu de outro. Já pensou o que pode acontecer? E quando nós decidimos viver o verdadeiro sentido da Páscoa, entendemos qual é o verdadeiro sentido, tanto do Natal quanto tanto outros que acontecem no decorrer do ano. Se nós temos o verdadeiro sentido em nosso coração, nós entendemos o para quê e o porquê, porque não adianta eu achar que eu sei, não, eu tenho que entender o porquê e o para que aquilo aconteceu. Vocês sabem, irmãos, já estou finalizando aqui, vocês sabem por que as igrejas estão vazias hoje, nos dias de hoje? Porque nós estamos vivendo um evangelho moderno. Hoje, pastores, eles estão falando para a ovelha quando se converte, que aquilo é pecado. Não, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso não pode, não pode, não pode. A ovelha não sabe nem qual é o significado do pecado. Imagine se ele tem que mudar algo na vida dele. Então, o certo é você receber a pessoa, ter o quê? Um discipulado, passar um processo com ela, para mostrar para ela o que é o pecado, por que Jesus morreu. Porque, irmãos, quando eu era do mundo, se alguém viesse falar para mim que Jesus morreu por mim,
Quantas vezes eu não fui em outra denominação e perguntaram, você quer aceitar Jesus? E eu, ignorante, aceitei Jesus desde quando eu nasci? Ué, que negócio é esse? Mas não, porque não sabiam mostrar para mim Jesus. Quando eu me converti, o pastor Madison foi na minha casa, numa janta, eu tinha narguile lá em casa. Todo mundo sabe que é narguile, né? Uma parada desse tamanho que o cara fica chupando na mangueira, sai mais fumaça do que esse negócio da UBS ali, que passa veneno, sai mais fumaça que aquilo. O pastor Madison nunca falou para mim que aquilo era errado. Não. Ele fez errado? Não fez. Eu senti no meu coração. Outros irmãos foram lá em casa antes da conversão minha e dele, achou que eu fumava pedra, porque tinha um carvãozinho assim, ó. Aí no decorrer do tempo o cara veio falar para mim, eu achava que você fumava pedra. Nada a ver, irmão. Então, quando pastores, líderes religiosos se comportam de forma certa, só vai dar errado se o que está se achegando não quiser mudança. Agora, se ele quiser mudança, quiser viver algo diferente, pastores e líderes religiosos vai mostrar para ele o que é um amor de Deus, o que é um amor verdadeiro. Amém? Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade e eu encerro aqui pedindo encarecidamente, vamos dar continuidade no que Deus tem colocado em nossos corações. O momento que nós temos para pregar o Evangelho não é quarta-feira, 7h30, 19h30, e nem no domingo às 19h30, não. É na segunda-feira, ao meu levantar, até o meu deitar. É na terça-feira, é na quarta-feira, é na quinta, na sexta. Quando nós estamos em casa, muitas das vezes acontece alguma coisa, a gente vê uma pessoa deprimida, o cara posta uma foto deprimida no seu Instagram, no seu status, é um momento, você, é Deus te mostrando, fala, esse é o momento. Esse é o momento de você mostrar o amor de Deus para essa pessoa. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de dar continuidade. Você já pensou se lá atrás alguém tivesse pegado a Bíblia, fechado e escondido? Como é que nós estava hoje? Já pensou? Nós tudo doido, sem um sentido, sem um norte, sem uma direção? Se alguém que teve acesso contou para o seu filho e teve essa passagem familiar e chegasse para nós todos desnorteados, perdidos, o que é Deus, o que é? A gente não tinha noção, não sabia, e alguém viesse falar, hein, você quer conhecer Jesus? Nós ia falar, é frito ou cozido? Nós não sabia, nós não entendia, mas não, pessoas pegaram a Bíblia e deram continuidade, e essa oportunidade para que nós temos um legado no nosso futuro, para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam acreditar nisso que nós acreditamos hoje. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Queridos, vamos colocar em pé. Eu quero encerrar com um momento de adoração. Irmãos, eu não sei se você